Então tem a turma que não acredita, tem a turma que tem medo e tem a turma que não chegou nele ainda. Se não chegou, não tô nem aí. E, em contrapartida, tem uma turma que está desbravando e tocando o pau lá na frente. Então, furando a bolha, né? Total. Está à frente do seu tempo. Que é isso. Então, a gente vê hoje que esse grande staff que acontece, né, vem essa resistência de, as máquinas vão substituir. Eu não quero ser máquina, você quer? Eu tô fora. Quer ser robô? Não quero, né? A gente tem esse lado todo de humano que nós fomos treinados lá atrás a sermos máquina. Só que a máquina pifa uma hora e a gente não está conseguindo, a gente já está dando batente. Né? Tem uma geração chamada VUCA e BUNNY, né? Que ela é volátil a informação, os assuntos são complexos, somos ansiosos, né? Diante de um mundo ambíguo. Você fala, o que mudou? Nada. Lá atrás já era. Só que agora constataram tudo isso. Sim. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Queria falar que o nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, inovação, todo mundo ligado ao setor da construção civil, design e outros, né? Hoje eu tô com uma pessoa aqui super especial, Marcelo Teixeira. Fala Marcelo, tudo bom? Tudo jóia, obrigado pelo convite aí, super importante essas ações, hein? Parabéns. Que isso, o Marcelo, ele é mestrado, dá aula na Mackenzie, está doutorando, um trabalho super legal sobre metaverso, né Marcelo? Pois é, vamos bater um papo sobre essas coisas aí. Exatamente. Vou passar um recado para vocês. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Marcelo, conta pra gente aqui, em qual momento, não sei se você se lembra da infância ou da juventude, você identificou um talento para artes, para inovação, para desenho? Como é que foi? Como que surgiu isso aí? Bom, acho que segundo os meus pais, né, vamos dizer assim, eu andava com uma folha de sulfite embaixo do braço, copiando Turma da Mônica ou outras cositas mais, né? O Recruta Zero. Então, registro de desenho com 4, 5 anos, vem com essa história toda ali. E eu nunca largava dessa folha. Acho que sempre me envolvi com arte, né? Então toda essa minha trajetória inicia com atividades aplicadas, principalmente ao tridimensional. Né? Adorava ferro velho, adoro. Né? Você pega peças lá e recria e tudo mais. Então isso te dá uma... Você tem irmã? Uma abertura. Tem um irmão. Que eu perguntei por quê. Eu gostava de desmontar as bonecas lá da minha irmã para pegar o motorzinho e fazer um carrinho. Puta, isso eu não aquelas conseguia coisas fazer. Maluca mesmo. Tentei desmontar acho que umas 2 vezes um despertador, desmonta, a mola. Não sai nada, né? Esquece. Então, embora esses testes todos, né, foram feitos, essa parte toda de lógica e precisão, e fui trabalhar um pouco mais para frente. Mas vem muito nesse sentido. E acho que profissionalmente despertou. Foi quando acho que eu tomei bomba em uma escola aqui em São José, né, o Bilac, ia fazer odonto. Me lembro, Bilac. Só pra você ter não sei se foi minha tia que comentou, pô, vai fazer odonto, que bonito andar de branco, né? Eu falei, pô, deve ser legal, então vamos. Aí lá achei um curso de desenho publicitário. No Bilac mesmo? No Bilac, né? O professor Ademar, né? Saudoso Ademar, que aí desenhando logo, desenhando textura. Eu falei, uau, é isso que eu quero pra minha vida. Apaixonou aí, de cara ali. Pronto, né? Então, bateu o olho e... Foi muito bacana. E aí, depois disso, reprovei, né? Falei, putz, não, era uma escola super difícil, assim. Aí eu fui falar com meu pai, né? Pô, pai, eu quero trabalhar com arte, aquelas coisas todas. Ele falou, pô, mas como é que você vai fazer? Ah, morrer de fome, né? Que era uma tradição nesse sentido, né? Sim. Pô, meu pai vem da Embraer, tem toda aquela questão técnica, né? De preocupação com as profissões tradicionais. Sim. E no final eu falei, não, mas eu quero iniciar fazendo serigrafia. Então eu curtia fazer umas ilustrações, fazia tela e por aí vai. E aí acho que eu descobri serigrafia, aquela tela silk screen? Silk screen, montei acho que pra fazer camisa e tal. Exato, tudo. Foi a minha primeira. Aí também desperta, né? Tanto o lado criativo como o lado empreendedor, né? Falei, pô, mas hoje você tem empresas e... comecei com 15 anos montando uma empresa chamada Nativo Silk, que eu prestava serviço para um monte de gente, né? Aqui em São Paulo. E aí uma dessas foi incrível que tocou o telefone e...
você consegue fazer uma tela assim, assim, assado? Eu falei, beleza. E era o departamento de design, se eu não me engano, da Lupo. Lupo e Meias Oxford. Sim. Que aí, trocando uma ideia, ele falou, mas você é arquiteto? Tá? Eu falei, não, vou fazer desenho publicitário. Não, faz arquitetura, que tem a ver, tem uma matéria chamada design lá dentro. E tal. Ele me deu uma revista, né? A chefe do departamento. Aí eu fiquei fascinado. Falei, puta, design é isso? Pronto. Então, eu já estava no meio da faculdade, não ia largar, né? Senão eu teria feito uma faculdade de arquitetura, né? Estudei em Sim. São José dos Campos, numa das faculdades mais importantes, Univap. Sim. O pessoal fala, não sei o quê. Foi, né, uma das mais importantes faculdades de arquitetura do país, né? A dissidência do Mackenzie e USP, que juntou e caiu aqui e gerou um monte de figurões aí na frente, né? Maravilha. Então foi mais ou menos essa história. Beleza. E aí você se formou ali na arquitetura. E como é que foi o início da carreira? Você já estava totalmente envolvido nesse lance do design. Então, você saiu um arquiteto, mas não saiu projetando casas. Como que foi o desenrolar disso aí? Cara, o negócio é que eu entrei na faculdade já um pouco e comecei a fazer estágio desde o começo. Então eu levei um pouco a parte prática junto com a teórica, vamos chamar assim, né? E eu explorei demais a minha possibilidade dentro de, por exemplo, publicar trabalhos acadêmicos, né? Conheci um professor fantástico que me orientou para desenvolver um trabalho de iniciação científica. Então eu fui fazer história do sapato. Eu falei, pô, mas com arquiteto fazendo história do sapato? Sim, vambora. Tudo a ver. Daqui a pouco fui mexer com embalagem. Pô, mas arquiteto fazendo também, pô. E aí, nessa eu comecei Diferente de todos, né? Total. E aí os meus colegas queriam casinha. Eu odiava casinha. Eu falei, puta, cara, arquitetura não é só casinha, né? Sim. Eu acabava minhas aulas lá teóricas e eu ia morar na biblioteca, né? Ainda tem aquele papo do cheirar o livro e ficar lendo. E falar, pô, mas os mestres da arquitetura... Lá embaixo você estudava na fazendinha? Não, foi bem na época antes. não tinha, né? Não, foi na minha... Era lá no foi centro. Vamos dizer, a minha máxima culpa, quando a gente estava na Paraibuna, quando eu entrei, tinha o beco da arquitetura, a gente atravessava a rua e ia onde é o teatro, se eu não me engano, né? Acho que hoje era a biblioteca. Aí depois de um ano foi transferido para a fazendinha. Teve até um evento assim que a gente criou. E nisso já era lá na fazendinha. E nessa que é a FEAL, né? Biblioteca lá, uma casa antiga, sei lá. Maravilhosa ali. Muito legal, né? Então ali a gente ativou para que virasse uma faculdade de arquitetura mesmo, engenharia junto e tudo mais. Então acho que eu fui meio transgressor, assim, né? Meio pancão, assim, de tentar testar, que acho que isso falta um pouco hoje, né? Na turma toda, nessa geração, né? Sim. Porque todo mundo só esperando acontecer. Não, o que é esse proatividade? Hoje tem certos termos que começam a brotar, que você fala, pô, mas eu já fazia isso, mas não chamava isso, né? Sim. Então é esse lado meio proativo de querer levar as coisas à frente e tudo mais. Tinha até eu servi o quartel aqui, né, em São José. Você não esperava acontecer, você fazia. Não, tinha que fazer, fazer né? acontecer, Acho né? que ficar esperando não foi muito a minha praia, né? Até porque eu tinha cabelo na época e, né, e você fala, pô, vambora. E eu lembro que quando eu estava servindo junto com amigos, a gente fazer arquitetura, e falava, mas que hora você consegue fazer essas coisas que você faz? Porque eu produzia arte, a gente desenvolveu um monte de coisa, tinha faculdade, fazia estágio. Então era sempre... Né, servia, que você falou que... Ainda servia o quartel ainda, que foi punk, né? E aí ele falava esse negócio, eu falava, meu, puta, é verdade, né? Então eu sempre fui muito intenso nas minhas coisas. 220 o tempo todo. Mas em São José dos Campos, né? 220. Então, beleza. Por aí. Legal. E aí você começou em indústria, né? Conta pra gente essa passagem. Foi logo que você se formou, você ingressou na indústria. Como que foi esse lance do design e a indústria? Como que chegou até você isso? Sim, então eu até brinquei nesse papo, não gosto de casinha e tal, mas hoje a gente tem um estúdio grande, razoavelmente grande, assim, a gente atua no mundo inteiro e fazendo tudo, né? Só que ele vem com uma história muito forte de trabalhar a questão industrial, né? Então hoje a gente está hoje, né? Nós vamos falar mais para frente do metaverso, das tecnologias imersivas, vem da 4ª revolução industrial. Isso, a gente vai ter uma aula de metaverso aqui, hein? Poxa, não, por aí. O Marcelo está fazendo doutorado, né, no setor aí. Exato. E não é só metaverso, tem uma série de coisas juntas aí, Com né? certeza. Você vai contar pro pessoal como que tá
rolando isso aí. Tentar, né? Que é tudo Isso muito aí. novo, então a gente vai partilhar algumas coisas. Então esse modus operandi, né, de trabalhar esse produto um pouco mais apurado ou com algumas ferramentas que não eram disponíveis, né? Vai pensar construção civil, né? Cadê a precisão da construção civil? É meio palmo, né? Onde você olha qualquer produto é um pentelésimo de milímetro. Então, a própria formação veio dessa. Meu pai, né? Meu pai era projetista aeronáutico de ferramental. Então, pensar o produto invertido. Como é que faz isso? Então, todo mundo fala, mas você é bacana. Bacana era meu pai, cara, de pensar essa questão, né? Você dava um objeto para ele conseguia pensar invertido, de como é que extrai a peça, os ângulos. Então, acho que tem mais poder. Então, eu fui muito influenciado com essa precisão, né? Às vezes eu bato o olho assim, estamos numa obra, aí tem alguém fazendo lá um acabamento, fala, isso aí tem 2 milímetros para baixo. Cara, como? Mede e tem. Então, né, chega a quase ser um pouco de toque nesse sentido. E aí mas vem da onde, né? Vem dessas minhas incursões dentro da indústria. Então, a minha formação, talvez, a pessoa, você é muito rígido, né? Consigo hoje ser um pouco mais flexível, mas vem. Servi o quartel, então assim, senhor, não senhor. Tem uma influência muito forte dos japoneses, né? Que eu ganhei uma bolsa de estudo com 16 anos lá atrás para estudar em Tóquio, né? Artes plásticas. Então convivi muito com essa galera. Você morou lá? Não. Mas eu comecei a estudar aquela coisa toda, eu falei assim, caramba, eu convivi muito com essa turma e me ensinou muita coisa, né? Da questão do respeito. É fantástico, né? Uma turma aí que não é à toa que está onde está, né? Então influencia demais comportamento, etc. E depois vem beber um pouco nas fontes da indústria, né? Trabalhei um pouco, fiz um estágio muito rápido na Johnson & Johnson, entendendo um pouco que imagina uma indústria relacionada ao bem-estar. Então, como é que fica essa... É mais ou menos? Não existe mais ou menos. Né? Depois fui parar na Embraer, né? Onde ali eu... A Johnson, o cara vai fazer a anatomia do cotonete lá. Pô, tem que estudar todo o ouvido do ser humano, tal, tudo. Um absorvente de mulher. Tem que encaixar ali, tal, tudo. Então, tem um design dentro de todos os produtos. Né? Um design ergonômico. Né? Às vezes a gente vê que o pessoal... fiz uma cadeira. Mas você esquece que vai ter um ser humano sentando, não é um objeto. Né? Esse objeto tem que ser fruto de um estudo ergonômico. E aí, então, trabalhar com esses certos conceitos me fez nesse sentido. Eu falo, mas você mexe agora com alta tecnologia? Não é agora. Né? A alta tecnologia vem de lá de trás, nessa precisão, nessa história do... Até meio xiita, né? Na hora que eu saio nesse meu processo todo industrial e resolvo abrir um escritório para trabalhar na construção civil... Aí eu perdi meus cabelos, né? Porque você fala assim, putz, você desenha com... Né? A gente vem dessa história da lapiseira, por exemplo, 05, 07, 09, corte, etc. Aí o cara pega um toco de tijolo e risca no chão e fala, é mais ou menos isso que você quer? Você fala, vou parar, cara. Como assim? Né? Não dá. Graças a Deus, agora a gente começa a ter o BIM, né? Essa história da precisão que vem da mecânica, que começa a botar um pouco de ordem nessa história e deixar a máquina fazer o serviço, né? Que precisa. Então é um pouco dessa... Hoje a figura que vos fala vem um pouco com esses problemas e diversões aprendidos lá. Eu imagino que o design, ao longo dos anos, né? Mudou demais as ferramentas, né? Porque antigamente é quase que o cara com a pedra e uma talhadeira ali para fazer aquele design. Hoje em dia os softwares, né? 3D, tal, tudo. Ou lá desde o início você já conseguia trabalhar com CATIA ou com algum software que você já tinha um desempenho, conseguia fazer um detalhe curvo bacana. Cara, eu venho de uma pegada assim, até me lembrei agora, acho que foi 92 ou 90, acho que 92 ou 90. Foi quando a gente começou a discutir, né? Mas como é que eu vou fazer? Eu sou arquiteto de formação, como é que eu vou conversar com designers, né? E aí eu tive que estudar o triplo, né? E hoje eu dou aula numa das faculdades mais importantes de design do país, né? Que tem um curso de 50
2 anos de tradição História que formaram ali, os fantástica. caras mais bacanas, assim, design estão no mundo Não, inteiro. ali deve sair os melhores, né? Grandes arquitetos do Brasil, designs. E de arquitetura Deve são ter, o 103 pessoal vem do Brasil anos. todo para estudar na Mackenzie, Sim, com certeza, né? E tem gente do mundo também, né? Tem? Hoje Exterior, tem bastante sim. lá? Hoje a gente recebe, se eu não me engano, tem uma classe toda, num trabalho de internacionalização, que a gente recebe os franceses. Então a gente tem uma turma toda sendo formada para entender um pouco do que é esse design brasileiro. Mas eles falam português ou é inglês? Tudo em inglês, né? Legal. As aulas são em inglês. Então acho que essa história toda de vir trazendo o design, ele, embora várias ferramentas aconteceram, mas a gente ainda vai. A gente se embasa muito na história do feito à mão. Sim. Por exemplo, isso que eu estava falando, em 99, a gente começou a discutir sobre o design autoral. Porque antigamente o designer ele era o cara formado, né? Ele era desenhista industrial. Esse termo não existia, Sim. designer. Ele era o desenhista industrial, que se chegar todo mundo brinca assim, né? Pô, pai, vou fazer desenho industrial. Qualquer coisa dizer, parafuso, né? Um desenho o que a gente imagina, né? De primeira, assim. Mas era Vai desenhar a peça para entrar lá Exato. Mistura um pouco com o mecânico, no torno, né? O engenheiro mecânico. que vai cortar lá tal, tudo. Então já tinha um viés muito forte de precisão nesse sentido. Sim. Aí quando se torna design, né, que seria um termo mais amplo do ponto de vista de processo e estratégia, começa a te dar um pouco mais de liberdade, mas as origens continuam na precisão. Você começa pela mão, depois você começa a trabalhar com algum modelo, né, físico menor, uma maquete, e aí você faz algumas outras ilustrações, aí cria um mockup, que é um modelo, né, em escala, aí tem um mockup show, que é um mockup muito mais acabado, até você trabalhar... Mockup seria uma maquetezinha... Um modelo, que a gente começa a fazer em escala, depois estou fazendo uma cadeira, então eu vou trabalhar um mockup 1 para 1. Como? Em papel, depois em madeira, aí eu ponho os caras sentados, vejo a parte de ergonomia e tal, e aí eu vou evoluindo. Então é um eterno vai e volta de desenvolvimento. Então as ferramentas hoje, né, que eu vejo, o CAD ou todos esses 3Ds, eles vieram para poder auxiliar e minimizar os erros lá da frente, né? Que gastava-se muito tempo, até um modelo em escala, né? Para você fazer, testar, para aquilo ir para uma fabricação em escala, né? E aí nunca se perde, né? Dentro do design nunca se perde esse final, que é o seguinte, a replicabilidade da história. Sim. Então não adianta eu falar, vem aqui mais ou menos. Então não tenho mais ou menos. Eu posso até criar um processo um pouco mais divertido, mas uma hora ele vai ser restrito, ele vai se afunilar. A gente brinca que esse processo todo é um funil de decisão, onde ele é abertão, depois vai chegar, uma solução única. Né? E a gente brinca que é a solução matadora, né? Vai ter que ser aquela que atendeu o ser humano, que superou a expectativa, e aí gera a produção, né? Do protótipo, que é o 001. E aí vai, produção em escala e por aí. Mesmo dentro dessa proposta, por exemplo, do mercado de luxo, que tem uma produção seriada, né? Ela é mais restrita, ele tem essa preocupação, e talvez muito pior, né? Qualidade, aquela coisa toda que são os tripés. Mas esse processo todo vem de um lado artístico todo, né? Do desenho, e entra nessa precisão que os softwares nos ajudaram a manter isso lá, para não gastar muita grana lá na frente, né? Então, aí você fez o estágio na Johnson & Johnson e depois foi para a Embraer. Foi na sequência? Foi assim, o meu penúltimo ano. A Embraer foi uma grande escola aí, né? Putz, a aeronáutica. A Embraer é assim, né? Eu tenho que comentar, até uma vez conversando com o engenheiro Osiris Silva, né? Que foi o fundador da Embraer, eu falei assim para ele, nossa, a Embraer pagou para eu nascer, que meu pai foi um dos fundadores lá, pagou para eu trabalhar, depois pagou para minhas filhas nascerem, né? E agora estou aqui com uma super formação. Então, a Embraer foi está no meu DNA Está em ali. você, né? Exato. Nasci quase dentro de um avião, né? Então, tem toda essa história de falar, caramba, você só fala de avião. Cara, é o meu mundo, né? Se é muitos projetos, né? Muitos. Então, e é engraçado que meu pai já trabalhava lá e eu nunca imaginei ir para lá. Né? Aí fui para Johnson, fiz um estágio rápido e tinha que mudar o horário da faculdade, tinha uma história assim, e eu ganhei uma possibilidade de concorrer a uma bolsa para ser trainee na Johnson, na área de desenvolvimento de embalagem. Só que a faculdade era de manhã, tinha que transferir para a noite, não foi possível.
eu tive que romper esse estágio. Chegou no último dia, o pessoal falou, putz, uma pena, tal. Aí um designer que trabalhava lá deu um cartão, falou assim, ó, faz o seguinte, eles eram gêmeos, se eu não me engano, os dois maquinzistas, então fala assim, poxa, sua visão de futuro tá onde? Tá no quintal da sua casa, você nem percebia, né? Então Mackenzie, Embraer, aviação, parece tudo muito distante, mas sempre esteve meio comigo nessa história. Aí peguei esse cartão, liguei para a menina, falei, de onde é isso? Da Embraer. Então, a minha irmã, ó, você não conseguiu aqui na Johnson, mas a minha irmã é designer da Embraer e ela vai te receber lá. Aí eu falei, como assim Embraer? Meu pai era da Embraer. Aí eu conectei as coisas, né? Aí fui o primeiro estagiário lá depois, né? Participei de um processo seletivo barra pesada e consegui. Então eu fiz estágio durante 6 meses, depois logo fui contratado para trabalhar com aviação. Então a Johnson e a Embraer foi meio quase, né? Tipo fashion, desliga aqui, liga aqui. Sim. E aí, dentro desse processo todo, né, da Embraer, foi onde eu me fiz. Agora eu falo, eu sou industrial designer, porque ali eu entendi um pouco, né? Como é que a gente entende cliente, como é que a gente está junto com a produção, eu imagino assim, desenhar. O interior de um avião. Cara, quantas peças pelo amor de tem, Deus, né? Desde do assento. Só o assento tem trocentas peças, né? Desde o pezinho, a almofada, a curvinha, o braço, tudo. Primeiro, qual o tamanho desse avião, né? Sim. Ou primeiro, o que avião? Porque às vezes o pessoal fala assim, modelo? Nossa, você desenha esse avião grande, mas esse pequenininho também. Cara, avião é tudo mas que você voa. fazia o interior ou fazia a aeronave? Na também? Embraer, a gente desenvolvia a parte de interior, né? Que geralmente era feito por um escritório terceiro, externo, e a gente replicava vestia depois, né, junto com a engenharia, essa história toda. Então, no caso da aviação executiva, você ia visitar os clientes, pegava lá os atributos, assim, a gente brincava que eram os 5 minutos de fama, né, que você tinha 5 minutos com o milionário. Então, você tinha que captar rapidamente o que esse cara queria, voltava para a empresa, aplicava tudo isso dentro do interior e o avião, fazer um meses briefzinho depois, decolava de São José dos Campos para a casa do cara com até o papel higiênico pronto. Né? Você fala assim, uau! Então, como é que é essa história toda? Então, essa customização ao extremo, total, né? O avião do cara tem o nominho do cara no banco. Tem, na asa, né? Tem uma coisa de trabalhar um pouco o ego, assim. Até a gente estava agora, todo setembro, todo agosto tem uma feira importante, né? Que é a Labasse, que aconteceu agora, semana retrasada ou passada. E aí um dos clientes brincou, falou, agora a gente está customizando o avião do meu cliente, que ele olha para fora, né? Tem o winglet, que é o verso da asa, né, que sobe ali na hora que vai parte parar estrutural. Aí ele colocou as iniciais ali. Olha que bonito. Eu falei, legal. Sempre tem alguma história para o cara olhar e falar, esse avião é meu. Né? Então você fala assim, tá errado? Não, é o mundo dele. Né? Como o cara você compra um sapato ou um relógio X, ele tem um objeto, né? Sim. Que é um objeto de trabalho, muitas vezes, nesse sentido. Então, um pouco nessa história. E aí, essa customização, como você comentou, ela é gigantesca, né? Imagino. Não é um trabalho individual. Aí é uma coisa que acho que é uma escola fantástica, que hoje eu vejo a importância dela, que às vezes eu vejo alguns colegas que não conseguem trabalhar em conjunto, né? Sim. Esse papo todo, o líder, o chefe, ou o que é o trabalho em equipe. Cara, dentro de uma indústria, você não faz nada sozinho. Então, fala, Marcelo, lembra? Nem a pau. Eu era o cara, talvez, que provocava muitas coisas, mas eu tinha uma equipe gigante, poderosa ali, de uns 30 caras, designers, arquitetos ali, e trabalhava em conjunto com quase, 300, 400 engenheiros, aonde, senta aqui, como é que faz isso? Eu lembro um caso que a gente fez um esquema de pintura, trabalhava então interiores e a parte de esquema de pintura, né, a parte externa. Aí, um dia, desenhando o esquema de pintura numa escala, não me lembro qual, 1:3. Um avião tem 23 metros, né, então você traz ele como visual. Aí eu olhei para aquela faixa que surgia no nariz, no radome, o cara chegou, um projetista, e falou, Marcelo, a sua faixa está com 30 centímetros, ou 300 milímetros, né? Que mecânica. Sim. Aí eu falei, não, que absurdo, tá errado. Como tá errado? Eu falei, senta aqui. 300 milímetros num avião de 23 metros, visualmente vai ficar... Aí você fala, nossa... É um fio de cabelo, né? Não vai dar nem para ver. E
era a intenção do projeto, né? Eu falei, nossa, então a gente mesmo, né? No dia a dia, você acha que você só está desenhando ali, que aquilo ali não vai ser fabricado. Sim. Então isso é uma grande escola, é um vai e volta, né? De desenvolvimento. Então acho que depois disso você transfere para a construção civil ou para outras coisas que a gente fez de uma forma um pouco mais tranquila, né? Porque aí você tem que qualificar toda a tua equipe, os seus fornecedores, para que você tenha um pouco mais de segurança nesse processo. Sim. Você, durante quanto tempo você ficou lá na Embraer? Fiquei 10 anos. 10 anos. 10 anos. E nesse tempo que você esteve lá, imagino que você fez aí o interior para muitos famosos, né? Que compravam um avião na Embraer. Sim, por lá acho que tipo, a gente fez até, talvez nem lembre de muitos assim, mas como uma empresa mundial, né? Sim. Tinha algumas ações que a gente até pensava junto com o marketing, né? O pessoal de marketing já desenvolvendo essa questão de estratégia, tipo, pô, tal pessoa tem avião? Não tem. Então vamos criar algum esquema e mostrar para eles como É uma estratégia de venda, então. Exato. Olha, né? que legal, hein? Fomento, né? Então um jogador de futebol que está na Berlinda e, pô, vamos tentar trabalhar com esse sentido. Então, você tinha muito Às vezes essa o cara já tinha possibilidade. consultado alguma coisinha, já estava ciscando ali. Sim, aí, pô, consumava quando a gente mandava uma arte para ele, né? Uau! Então, você começava um bate-papo. E aí, o processo inteiro. Aí entra Sim. o quê? O design como fomento e prospecção de negócio. Aham. Então, né, de novo, né, esse papo todo da gente pegar na mãozinha do marketing, pegar na mãozinha da engenharia, da produção e conectar, isso é um grande ponto importante do designer, né? Então Legal. a gente aprendeu bastante essa história. Beleza. E aí, quando você saiu da Embraer, você saiu para montar o seu escritório? Como é que foi essa transição? Foi. Eu vim da arte, onde tinha liberdade geral, né? O que eu falei até na questão das sucatas e criava coisas ali. E não era uma questão, às vezes, para ela falar, mas para passar o tempo. Não, eu sempre entendi um pouco mais profissional as histórias, né? E até de envolver pessoas importantes, assim, que acho que antes de eu entrar na Embraer, até um episódio que eu lembrei aqui agora, os irmãos Campana, né? Que até o Fernando faleceu, acho que o ano passado. São 2 designers, né? Um arquiteto e um advogado, que quando eu entrei na faculdade, um professor aqui me deu 2 artigos assim. Falou, ó, primeiro, esse aqui o primeiro era assim, o arquiteto dos pés. Eu li, eu falei, que bacana, já gostava de sapato. Eu falei, o que é esse cara? Design, né? Aí era o Fernando Pires, que desenhou sapato para Hebe, para Madonna, numa época áurea aí, onde ele fazia sapatos shows, assim, um arquiteto. Eu falei, cara, e anos depois eu vim conhecer, desenhei um sapato e ele julgou, foi muito legal. Eu topei com ele em São Paulo recentemente, muito legal. E o outro artigo era um advogado e arquiteto, eles produzem cadeiras desconfortáveis. Eu li e falei, putz, que honesto, né? As cadeiras são uma porcaria. O cara era advogado e arquiteto? São os 2 irmãos, né? Um advogado entendi. fantástico, né? Formado pela São Francisco, e o Fernando, arquiteto. E aí eram os irmãos Campana, onde a base deles era o teste. E eles ganharam o mundo, né? Talvez sejam um dos poucos designers brasileiros que eram conhecidos e renomados no mundo inteiro, né? Eu tive prazer de voar no mundo inteiro aí, e todos os museus que eu passei tinha uma peça deles, né? Eles produziam muito brasileiro, né? Brasileiro. E aí, isso é muito importante, né? Dar valor ao que a gente faz aqui no Brasil. Pois é, a gente tem muita gente boa, né? O brasileiro tem esse lado, né? A gente vive numa cultura aversiva, arquitetura constante, né? Então, não pode, vem. Cara, a gente vem e consegue tirar, né? Como diz, leite de pedra, e vamos que vamos. E quando se ganha um destaque nesse sentido, putz, cara, é reconhecido muito mais lá fora do que aqui. Então, acho que essa história toda, sempre mexi com essa de buscar, isso foi muito antes de me formar. Aí eu vendi um projeto para o Sesc sobre sapatos, discussão do design autoral, e eu falei, eu queria os irmãos Campana, a ousadia do moleque, né? Pô, caipira, joseense aqui. Cara, quantos anos você tinha nessa época? Eu devia ter uns 18, por aí. Nossa. Tava entrando na faculdade, pirando com sapato, eu falei, eu queria falar sobre design. Os caras não falam de design. Vendi pro Sesc um projeto e eu quero os irmãos Campana aqui. Beleza, eles vieram, desceram do MoMA. Para fazer uma espécie de um workshop? Para fazer uma palestra de abertura da minha exposição. Olha a ousadia. Cara,
Aí eu trouxe eles Pô, aqui mas em São com 18 José. anos você estava fazendo uma exposição? Já, Oh, né? cada hora ele conta uma coisa Inventa, nova e eu volto né? um pouquinho aqui no tempo. Tá legal pra caramba o nosso papo aqui, velho. E aí começa essa história toda de buscar essa senioridade pensando alto, né? De falar, pô, vamos envolver caras assim. E aí eu começo a perceber que os loucos se atraem, né? Sim. Então nós não estamos aqui porque, não, tem alguma ligação. E temos, né? Sim, temos num mesmo. Passado remoto. Falei, aí. né? Você teve no meu escritório uma vez lá, 1000 anos Ó, que atrás. legal. Quase, né, construímos um projeto que a gente pensou, né? A primeira casa Cara, que eu deve fiz. fazer uns 12 ou 13 anos isso. Ou até mais. Faz né? tempo. Eu falei que eu não gostava de casinha, a gente fez uma casinha muito louca, né? Sim. E a gente teve que pegar um profissional competente para tentar isso aí. reproduzir. Então acho que esse viés todo de trazer o estado da arte foi mais ou menos essa história que percorremos, né? E aí você saiu da uma empresa de aeronáutica e voou para o mundo, né? Tá escrito 14 países aqui, né? Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Bolívia, China, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Japão, México e Rússia. Cara, caramba! Tudo isso fora da Embraer. Né? Ainda tem esse detalhe. Isso, não é até na coloquei, Embraer, né? né? Já era no Não, particular, Marcelo já. Teixeira. Que aí eu estava meio cansado dessa cultura, né, da indústria, aquela coisa toda. Sim. Eu falei, eu cansei. Eu quero estudar, eu quero partir para um outro caminho ali e tal, autoral. Eu peguei e caí fora da Embraer e pronto. Vou fazer agora móvel, vou fazer luminária. Aí no outro, acho que 2 meses depois, estava eu em Milão lançando uma luminária maluca lá, mas já embebida de alta tecnologia, onde a gente pegou um pinico comprado no Mercadinho Piratininga, certo? Você conhece onde é? Conheço. Então, era Jardim Paulista ali, pô. Conheço, pô. E Quem é da cidade não é? Pô, sabe então, tudo, valorizar né? Quem cresceu aqui, não... tudo por aqui, né? Uhum. Então, comprando um pinicão assim infantil e colocando um diodo de LED que eu pagava acho que R$ 1.500 para o cara montar em São Paulo. Ninguém montava aqui em São José. Uhum. Aí quando juntou essa peça e criou algo extremamente já inspirado nos campanas lá atrás, né, das cadeiras desconfortáveis, ele estava estudando iluminação. Eu falei, putz, cara, e se eu fizer isso agora? Aí trouxe isso para uma série de peças plásticas, extremamente descartadas. Eu falei, vamos perpetuar essas peças? A gente lançou essa série em Milão, né, convidado ali e tal. Então foi muito bacana. Aí a partir disso, eu falei, não vou mais mexer com avião, cara. Tô com o saco cheio, não quero mais saber disso. Aí me ligam. Tem você jeito, não consegue né? fazer para mim? Eu falei, cara, que saco. Aí minha esposa, que é minha sócia de vida e sócia profissional, ela falou, cara, não adianta, você é um dos poucos caras no mundo que ela trabalha toca com também, isso. né? Eu vi você tocando na rede Então, social ali. a gente faz... família, né? O pessoal fala assim, mas é horror viver constantemente. Eu falei, cara, a gente vive Minha direto, sou muito feliz. Aqui. Trabalho 24 horas com ela. Bom demais. Cara, né? Tem que cultivar. Então, sou muito adepto a esse papo da família. Minhas filhas estão junto também. E aí, nessa, ele falou, cara, você não pode descartar essa história. Você não, tá querendo pagar grandes um passado. clientes, né? Aí o primeiro cliente foi o Luciano Huck, né? Top. Desenhar meu helicóptero, nunca fiz helicóptero, mas vamos embora. Aí nisso eu vi a carência do mercado, né? Isso foi acho, 2010, antes até de ir para a Itália. E começou. Eu falei, mas é tudo isso assim? É tão fraquinho, né? O mercado é muito simplório. Eu falei, cara, se aplicar um pouquinho esse know-how hoje aqui, muda. Aí começou. O interior vem muito básico. É assim, é requintado, né? Mas às vezes as próprias empresas não percebem quem é o usuário. Né? Entendi. Vamos entregar mais ou menos. A Embraer chegou num nível de excelência hoje que eu falo, eu visitei alguns aviões. E é engraçado, são as crias, né, que a gente tem, né? Eu fico muito feliz de ser quase que um bandeirante, assim, né? Do ponto de vista de abrir as picadas do lado positivo, né? Abre lá e de repente você não usufrui muito desse processo, mas você olha para trás, você fala, uau, olha o que aconteceu. Hoje uma das lideranças, né, nesse grupo de design foi um cara que eu contratei, está morando fora, e mantém essa questão desse lado do refinamento e da própria difusão dessa informação. Porque todo mundo fala assim, é fácil você manter uma empresa dessa. Não é.
É sempre a cultura do não, né? Você é maluco, é artista. Com certeza. E você está buscando um o lado mais simples, humano, né? Então acho que tem muito dessa história. E aí o estúdio nasce dessa pegada de falar, pô, vou resgatar. Certo. O que eu já fiz na vida? Aí montei uma proposta toda multitransdisciplinar. O estúdio nasceu com uma abordagem onde tinha arquitetos, designers, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e tudo mais, para criar Por conta da ergonomia, é perfeito, né? Exato. Mas que loucura. Eu não sou tudo médico, a ver, eu tudo não a ver. entendo do musculinho que eu estou sentado em cima. Sim, né? Para desenvolver o design ali perfeito. Exato. E muita gente acha, né? Põe o bonezinho aqui. Não. Traz o cara para o processo. E nisso... foi uma coisa que eu aprendi fora, né, de ter morado fora, desse papo da base estratégica. Legal. Você não sabe, não adianta você querer inventar e ser. Você morou pela Embraer no exterior? Foi, eu era interface, né, de tipo, a gente identificava algumas coisas. Pô, vamos trabalhar com tal escritório. Então eu ia fazer a visita, muito bem. Então, esses caras aqui, fui pro mundo, qualifiquei lá, né, voltei pro Brasil com uma apresentação, esses aqui são os melhores escritórios do mundo. Esse aqui a gente consegue fazer isso de design. Entendi. E aí, com isso, traz a BMW para o Brasil, por exemplo. Né? Então, aí fiquei lá um tempo, 2 anos. A BMW para... Designworks. Que era assim, eles tinham... Design da BMW. Exato. Entendi. O avião, a Embraer, com um know-how gigantesco na aviação comercial, estava migrando para a aviação executiva. Então, a gente tinha um avião estabelecido, que era o Legacy, e depois começou os menores, né? Que eram uns carros que voavam, né? Se olhar a qualidade... E não dava para ser menos que isso. Então, o cara estacionou... No mínimo uma BMW, então. No mínimo. Então, a gente foi para BMW, para Porsche, foi para vários grandes escritórios, Giugiaro, na Itália, que já tinham um know-how absurdo em alto luxo. E aí, vamos trabalhar em conjunto, vamos. E pintou a sinergia com a BMW. E nessa história, eu fui fazer minha pós-graduação fora, né? De conviver com... Eram 150 caras de 25 nacionalidades diferentes, os melhores designers do mundo. Califórnia. Então, vivi o California Dreams lá, né? Então, que legal. Foi fantástico esse processo de aprender um pouco com eles, né? Um pouco de coisas gigantescas, de processos. Até a vivência, né? De outra língua, de outro país. Eu morava perto de Beverly Hills, então como é que eu vou entender o cliente de alto luxo? Sim. Vivenciando o cara, né? Então a gente ia para ficar pesquisando, vivia. Aí Anthony Kiedis do Red Hot Chili Peppers, troquei ideia com ele, assim, ele tomando na rua, né? Minha esposa voou com o pessoal do Green Day. Sim. Então você começa, quem são esses caras? E como é que a gente separa, né, o lado humano dele do lado profissional, né? Sim. O próprio desenhar para o Luciano Huck. Estou desenhando para o Caldeirão. Falando em Luciano, coloca na câmera 4 aí. Olha aí, Kiki. Esse é o helicóptero. Um dos primeiros, né, dele lá. Aí tá os modelos aí, né? Isso foi bacana. Os designs aí. Esse case aí que quando... Acho que isso foi 2010, 2011. 1º de janeiro. Coisa maluca, assim. Tava em férias, liga, subo da praia para poder atender o cliente. Tem um PL Hook ali, ó. Era um simbólico aí, né? Não me lembro mais qual era o prefixo. Mas foi um dos primeiros... De verdade não era. E aí depois os primeiros... Foi o primeiro cliente que a gente pegou, compramos um tablet, né, um iPad para ele, e colocamos 10 propostas já apresentando de uma forma diferente, tridimensional. A gente ficava brincando assim, nossa, será que ele está mostrando para a Angélica agora ou para o Faustão? E rolou, né? Que era o mundo deles, né? Com certeza. Então, há uma troca nesse sentido. Maravilha. E aí, bom, tirando o Luciano Huck, né? Pode voltar aqui para... Aí você foi trabalhar, né? Você saiu da Embraer, já tinha esse know-how, conhecia outros escritórios de design, e daí veio esses trabalhos, né? 14 países. Como é que foi esse... Então, o estúdio sempre teve essa... Quando eu saí da Embraer, já atendia clientes do mundo inteiro. Então, como eu falei, a gente visitava os clientes e entendia esses 5 minutos de fama e voltava. Então, com isso, eu consegui aprender Mas fazer o network ali com o pessoal, né?
Também. Ah. Mas acho que é uma coisa que eu estava até vindo para cá pensando, né? A Embraer para mim foi meu grande formação, né? E o meu lado de informação, mas eu nunca trabalhei mais com nada depois que eu virei a página, né, do estúdio, retornando a ela, né? Sim. Então, por exemplo, clientes, as coisas todas, até porque tem a questão de estratégia, de sigilo, aquela coisa toda, né? Ah. Então a gente captou do zero coisas novas, assim. Então, esse processo todo, a gente começou. O estúdio nasce com essa abordagem internacional, né? A gente atendia, né, essa proposta de clientes do mundo inteiro. Com o Luciano Huck começou, vamos isso, vamos aquilo. Quem são os outros players da aviação? Sim. Manda portfólio, pronto. Aí começou a estender. Faz uma prospecção, então? Total, né? Aí eu virei, antigamente eu era o feliz da história de ser o designer, então chegava no meu colo a solicitação, eu desempenhava o trabalho de designer, ponto. Quando eu viro empresário, eu tenho que prospectar, então eu sou o cara de vendas. Fecha contrato, volta, aí eu tenho que desenhar, aí eu tenho que produzir. Você fala, é desgastante, né? Mas aí, bem-vindo ao clube, né? Então a gente já nasceu com essa abordagem transdisciplinar, com várias disciplinas diferentes dentro do estúdio, com processo relacionado à estratégia. Então pintava muito cara assim, você faz marca? Faço. Traz aqui. A gente, a partir de um processo, desenvolvia a marca do cara. Depois, você faz stand? Faço. Trazia. Mas ao mesmo tempo, nossa, é bonito isso, né? Eu era extremamente incompreendido no mercado. O pessoal falava assim, você faz tudo. É meio bombril, né? Faz tudo. Eu falei, faço. 1001 utilidades. Ainda, né? E eles falam assim, eu tive até que repensar pouco um período da vida, porque começou a causar um lado negativo. Parece que você não sabe nada. A gente teve uma época. Eu acho que é o lance da ciência do marketing com uma mistura de design. Total. É tudo junto aí, né? Esse papo todo não era que a gente era mitidão e se metia a fazer coisas que... Não. É o que eu falei, né? O design, me especializei na área de design estratégico, que é o quê? O planejamento estratégico do marketing, onde você aprende ou simula lançamentos de produto. Fazer o branding todo. Quem é o cliente, branding. Você tem trabalhos de profundidade nesse sentido, até você lançar o produto. Certo. Aí o marketing puro sangue, né? Ele divulga, tem toda essa questão de difusão dessa história. Então, eu aprendi um pouco dessa história com as ferramentas de design. Então, o estúdio tem uma base muito forte de processo. Sim. Então, se pendura banana, sai banana. Se laranja, laranja. Então, teve uma época que a gente estava até assim, a gente estava tocando 29 projetos diferentes no estúdio. Você fala, mas como? Tinha marca, tinha interior, tinha stand, tinha casa, tinha escritório, tinha curso. Né? Então, você fala, mas como? Dava-se um jeito, né? E todos saíram, né, de uma forma muito legal. E nessa pegada... Curso também? Também. O design e tal, tudo. A gente tem um curso da marca. Não, na verdade, como eu me metia, né, nessa área acadêmica, estava intenso, né? Fui fazer meu mestrado, voltei... Antes até de eu ir para a Califórnia, eu fiz meu mestrado e falei, eu quero trabalhar nessa parte acadêmica, né? Até para poder homenagear minha mãe, que, né, meu pai... tem esse lado do projetista e tal, e minha mãe fez o curso normal, né? Então ela era uma professora, né? A normalista ali e tal, que eu camelei com caderno de caligrafia, né? Aqueles infernos todos, minha letra é uma porcaria. Mas ali, esse lado do ensino, tudo, sou apaixonado por isso, né? Isso até semana passada uma aluna chegou, professor, por que você caiu nessa área de acadêmica, né? Você não tem um estúdio, não ganha grana por ele? Eu falei... Mas quem disse que não dá para ganhar grana como acadêmico também, né? Você tem a possibilidade de ensinar, né? Você pode publicar livros, você tem outra... E não é só ensinar, é aprender o resto da vida, né? Que é o grande lance, né? Eu acho que quando o pessoal fala, mas você tem tempo? Não sei o que é tempo, né? Tempo a gente faz. E funciona. Então, é a maneira de eu estar em sala de aula, o lance de eu me preparar. Então, nisso eu estou estudando o dobro, que talvez, se eu tivesse somente no escritório... Eu sou demandado, entrego e acabou, né? Você começa a entrar num turbilhão que fica produzindo mais do mesmo. E aí a gente é muito intenso nesse sentido, né? Então, hoje eu tenho 10 grandes cabeças que trabalham comigo e todas têm essa mesma pegada de tem hora que eu nem apareço no estúdio e o negócio está funcionando. Produzindo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né?
E aí, né, essa história toda de buscar o mercado internacional não foi nem muito difícil, porque trabalhando com essa abordagem estratégica, o Brasil sempre foi um pouco lento nessa proposta. Me criticava porque eu tocava muitos projetos diferentes, mas muitas coisas eram lá de fora. Sim. Porque lá já tinha essa dinâmica da transdisciplinaridade. Enquanto ele está criticando, demandas. Você está trabalhando. Lá, olha que legal. Né? Falem de mim, mas falem bastante. Então a gente sempre abordou nesse sentido. E aí, basicamente, mas vocês não são muito conhecidos, né? Aonde? Né? Na minha cidade, então, eu tive que sair daqui para poder voltar. Só em 14 países, né? Então você fala assim, eu vou trabalhar para quem? Né? Às vezes eu fico vendo, né, alguns colegas até nessas mostras de arquitetura, meu ambiente, etc. Quanto custou seu ambiente? 1 milhão? Uhum. Tá. Uns 3 milhões de dólares custa o chipset do meu assento. Né? Quem produz material para luxo, então? Uhum. Então tem essa... A gente tem esse know-how nesse sentido, mas, meio low profile e vamos que vamos, né? Sim. Cara, fala um pouco sobre o que você já criou, né? Que são design de avião, de helicóptero, são muitas coisas, né? Você comentou aí, mas dá uma passada no geral. Putz, eu já vi algumas coisas, né? Overview. Ainda bem que agora a gente tem o site, né? Que quem depois quiser dar uma olhada, ver o histórico todo. Tô dando uma colada aqui, né? Tô dando uma colada aqui. E sempre assim, né? As primeiras peças, os primeiros ensaios a gente quis trazer para o site. Mas vamos colocar só as últimas. Não! A maluquice começou lá atrás, né? Sim. Sei lá, quase 31 anos atrás. Uhum. Onde começa essa efervescência. Então, a gente já fez... quando fala gente, sempre eu cutucando uma galera e produzindo. Então, nunca fiz nada sozinho. A equipe. Putz, já trabalhamos com mobília, né? Sim. Fora de luminárias, assentos para residência. Para a parte de transportation, a gente fez interiores de aeronave. Uhum. A gente até deu umas ensaiadas nos barcos, customização de alguns carros. Também já fizemos. Sim. Esquema de pintura... tanto para carro, para que mais? Caminhão de lixo, cara. Teve uma proposta, teve alguns anos atrás, muitos anos atrás, 10 por aí, a Urban me contratou aqui em São José. Olha que legal. Daí eu fiquei assim, como é que eu vou, né? Eu sou especialista em luxo, mas ela trabalha com lixo, né? Então foi divertidíssimo, porque eles queriam criar um departamento de inovação dentro da área da Urban, que, né, não sei como está agora, mas São José é fantástico, né? Cara, tá sempre à frente, né? Segunda cidade... cidade inteligente, né? Cidade inteligente, top, né? demais. Então, fico muito feliz de fazer parte dessa história, né? Aí a gente criou um departamento de inovação para trabalhar energia limpa dentro da Urban, né? Que tinha um problema gigantesco do número, o lixo, né? Que tem o aterro ali e tal. Como é que faz aquela história? Então a gente escreveu, né? Eu, por ser acadêmico, consegui captar acho que quase 7 milhões de reais num projeto de energia limpa. Carro elétrico, captação de energia eólica, tudo nesse sentido. Então, fizemos essa história toda também na área de pesquisa. Desenhei sapato, desenhei... O que mais? Acho que a bike, não sei se você falou. A bike foi um projeto que fizemos junto com o Júnior Parma, né, da Parma Móveis, uma empresa tradicionalíssima na área de mobília e um aficionado por bicicletas. Né? Quando eu participei algumas edições do prêmio do Museu da Casa Brasileira, que é um super prêmio importante de design, como júri. E aí lá tinha uma bicicleta de madeira que eu olhei e falei, deve ser coisa gringa, cara. Uma qualidade assim fantástica. Aí conversando com o cara, eu falei, mineiro, de Ubá, que tem uma tradição. Eu falei, caramba, na área de mobília. Aí eu falei, vamos posicionar a sua bicicleta de uma outra forma, né? Para o mercado de luxo, aquela coisa. Que a bicicleta custa 15, 18 mil reais, né? Uma bicicleta premium, né? O top luxo. Aí ele falou, vamos. Falei, a gente fez a primeira versão fosca, trabalhando alguns elementos da aviação, carbono e tudo mais. E aí, em grande estilo, a gente lançou essa bicicleta que chamava PW Bike, Parma Wood Bike Air, que tem até uma foto dela no site, na frente, no Parque da Cidade, aqui em São José, né? Que fizemos uma... Isso está dentro do Hightech. Na 4 aí. Acho que dentro do Hightech tem lá a versão... E por que era Hightech, né? Foi a customização, trazendo esse Q, essa daí, ó, na frente do galpão do Rino Leve. E aí a gente trouxe essa pegada fosca,
né? Sim. E escurecendo, valorizando as madeiras, trabalhando algumas Aquela casa é o Rhino Leve, maravilhosa. top. E aí a gente trouxe essa história para customização e lançamos em grande estilo na feira de aviação, no bagageiro de um helicóptero. Deve ter mais para frente. O cara lá. leva a bike, né? Vai dar um rolê de helicóptero, leva a bike ali no bagageiro. E o mais bacana é que para uma feira de aviação, a bicicleta foi um maior sucesso, né? Todo mundo queria ver bicicleta e tal. Aí, ó. Foi o pessoal da Airbus, a gente mostrando o potencial do bagageiro dessa máquina e colocamos uma bicicleta. Cara, foi um escândalo. A gente colocou uma taqueira, Legal. umas malas e por aí vai. Então, uma mistura de arte e design. Legal. Cara, vamos dar um exemplo aqui de um design estratégico. Por exemplo, Fernando de Sorocaba. Os caras fazem aquele show pirotécnico. Meu, tem 2 carretas de equipamento para levar. Um piano de cauda. E como fazer um projeto de um palco para o pessoal transportar esses equipamentos, né? Existe esse projeto também estratégico. Tem, alguns do portfólio, o pessoal fala, caramba, você fez até isso? Fizemos, né? Por esse know-how da aviação, de trabalhar com materiais, são nobres, né? Porque eles não são tão acessíveis, mas eles a substituem. Pô, você mexe com estrutura, você sabe, quando fala de fibra de carbono. Com certeza. Você fala, um avião inteiro, né? Grande parte dele é feito com isso e se comporta muito bem lá em cima. Uhum. Trazer isso, migrar essa tecnologia para produtos onde requer essa necessidade de leveza, foi o que a gente começou a trazer, oferecer para alguns pontos estratégicos de solicitação de cliente. Então, uma delas foi quando a gente fez, por a gente ser músico, né? Eu sou mais preguiçoso, assim, eu toco bateria, minha esposa fez conservatório, baixo, minhas filhas são musicistas, estudam a EMESP, inclusive a Eloá agora vai lançar um EP com acho que 7 músicas, escreveu, maravilhoso. Se precisar de guitarra lá, pode me chamar. Pronto, que eu faço uma palhinha lá. Tá vendo? Tem banda assim, Sim, né? eu já fui profissional, hoje é hobby, né? Que legal. Cara, mas é bom demais. Putz, é que a gente não conseguiu conciliar, né? Sim. A gente toca na igreja, mais tranquilo ali. Mas pegando esse tudo que a gente domina um pouco de acústica, mais o que a gente fazia dentro do avião, fomos descobertos pelo Fernando Zor, né? Que é o da dupla Fernando e Sorocaba. A gente fez o estúdio dele. Aí, no dia do estúdio, um dos caras, que era o audio designer, falou, cara, bota ele para desenhar o piano. Eu falei, piano, né? Como é que eu vou desenhar um piano? Aí eu falei, não, beleza. O show ia acontecer, era a gravação do DVD deles de 10 anos, se eu não me engano, 10 ou 11 anos. Ia ser no deserto do Atacama. Nossa. Eu já imaginei, falei, putz, cara, vai ser legal, vamos fazer um piano branco, um piano azul, com resina, onde ele vai, né, criar uma iluminação. Tem uma luz interna ali e tal. Do deserto, pá, e pronto. Então estamos lá, vamos fazer, vamos. Com 15 dias com o projeto fechado, eles viraram e falaram assim, não, vai mudar. Marcelo, mudou. Eu falei, como mudou? Não, vai mudar, porque vai ser em Araçatuba e vai chamar isso churrasco. Eu falei, o quê? Vai sair do Atacama? Vai ser em Araçatuba, numa arena de rodeio, e o piano tem que ser vermelho. Putz, cara, a gente teve que virar a noite, né? Mais noites, mudando a estratégia inteira. E aí, qual que é a sacada? Por que a gente entrou nesse mercado também? Porque a gente começou a atribuir, né? Ou até alertá-los nesses grandes shows, né? Os caras montam umas estruturas. O Fernando, acho que um dos DVDs eles compraram um milharal, porque se o milharal estragasse, né? Aí chegou de avião, então era quase um cenário Mad Max, assim, fantástico. E aí a dificuldade era, como é que eu reproduzo isso numa cidade pequena do interior? Aí o cara só vai com um telão, né? Aí nessa história a gente começou a tentar trabalhar, por exemplo, um piano, um momento X lá, você dobra ele, encaixa, então o pessoal... Você fecha o piano dobrável, fecha ele e põe dentro da carreta lá. E pronto, 2 caras somente conseguiam levar, né? Então com isso começamos a entrar nesse lado que a gente é mais... curioso para ver isso aí. Tem aí também, acho que no milímetro tem o piano do DVD. Cara, que louco. E aí foi divertido, assim, né? Do ponto de vista de criar peças inusitadas. Depois a gente é mais do rock and roll, mas vários sertanejos vieram pra gente desenvolver coisas, aqui, né? Deixa eu abrir ele aqui.
Isso é Isso a parte aqui da execução, a estrutura, inclusive feito pela serralheria aqui em São José, do Marcelo. Aí, o trabalho de ergonomia, né? Como é que ia caber o piano? Esse é o Fernando. Aí alguns detalhes desse desenvolvimento, que a gente misturou vidro com resina, com madeiras de... Se eu não me engano, era de uma depois ponte que ele está destruída. pronto, né? Não parece que ele desmonta, né? Ó lá. E aí... Como é que é? Ele dobra aqui para trás? Não, na verdade, você tira essa parte de cima, vira e encaixa na parte de baixo. Então ele fica um caixãozinho só. Né? Ah, entendi. Onde tem Fica esse uma Z, caixa só. é uma caixa só. E, pô, a gente já tocou num monte de lugar, mas nunca participou de uma montagem de um evento nesse sentido, né? Uhum. Pô, tem a equipe de estrutura. Os caras entram. Imagino, cara. Gigantescos. Equipe de iluminação, equipe som, até sair, né? A primeira música. Acontece o show em 3 horas, em 2h30 tá tudo desmontado e o pessoal indo para casa. Dentro da carreta. Uma mega indústria. Próximo show. Muito louco. Então, isso aí foi um outro aprendizado interessante que a gente teve possibilidade de participar do estúdio, né? Cara, legal pra caramba, hein? Uma peça de arte meio, né, com essa funcionalidade que eu atribuo muito nessa questão aí do design. Piano da Luana Prado. Luana veio que é um lançamento do Fernando, que a solicitação foi, pô, vamos fazer... Esse aqui é o piano? É. Mas é a parte de trás? Não estou entendendo. É, a parte de trás. Ah, entendi. Que aí, essa história foi um piano de crochê, que a partir da tatuagem dela, que tinha uma mandala, a gente teceu com umas mães de uma comunidade carente ali e tal. Então, inclusive, a gente trabalhou, né, com essa extensão do design também, social, né, com o pessoal tô vendo aí. E aí a gente fez uma primeira versão dele, colando essas várias peças de mandala aí. E a versão final foi ele inteiro em uma serralheria, com os fechamentos em essas mandalas todas feitas em crochê e tricô. E aí as notas musicais e essas legal. Estruturas eram toda a tatuagem dela. Então a gente trouxe, né, de novo, estratégia. O que nós vamos fazer? Qual é o V0? Vamos trabalhar na essência dela, que está na pele dela e tudo mais. Legal. Então, rolou isso. Opa! Mexendo aqui no computador, me perdi um pouco. Mas, então, falando sobre... Agora você está fazendo um doutorado na própria Mackenzie? Sim, eu fiz meu mestrado lá, né? E trabalhando com essa questão também de tecnologia, trazendo o avião como uma proposta de ambiente móvel. Uhum. E aí, nesse segundo, fiquei enrolando um tempão para poder engatar no doutorado, mas acho que tem o seu tempo, né? A sua maturidade. Sim. Porque você fala, pô, agora eu vou ter que gerar uma discussão. Então é uma coisa um pouco mais madura, né? Que acho que todo mundo fala... Tá preparado? Não, ninguém tá, né? Então... Até porque é uma coisa que vai acontecendo. Você não tá preparado, mas você vai se preparando. Por isso que você tá, e até uma coisa assim, né? O pessoal fala, pô, você tá fazendo doutorado em tecnologia. Não, eu sou um doutor, né? Seria um doutor em filosofia, cujo tema atual eu estou discutindo tecnologia. Isso. E conta aí para o pessoal qual que é o tema do doutorado. Então, o que a gente está fazendo? Né? Baseado nessa vertente que o estúdio tem de alta tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, que vem da indústria, a base foi a indústria 4.0, que é o que nós estamos vivendo já de forma até atrasada, né? Nessa virada do século. Nós estamos há 23 anos atrasados. Se não tivesse uma pandemia catastrófica para nos posicionar um pouquinho nesse mundo digital, a gente estaria catando cavaco até agora, né? Tem gente buscando, o passado foi tsunamado, né? Vamos chamar nesse sentido. Então essa pandemia nos forçou a entrar e nem tempo de tipo gosto ou não gosto a gente teve, né? Sim. Ou você está ponto com ou você está ponto fora, né? Essa é a verdadeira mote, né? Agora. E aí quando a gente começa a observar, nós estamos imersos em alguns conceitos já, né, desenhados lá atrás e chaveados no século XXI. Manufatura digital, a questão
da precisão. Do BIM, né? Do 3D também. Que vem por ali, né? Para eu poder imprimir alguma coisa precisa, eu preciso gerar informação precisa, né? Então a arquitetura agora começa a ter que se especializar um pouco mais. Com certeza. Né? Com softwares. Isso não vai mudar a maneira de se pensar ou vai melhorar a qualidade, né? O pessoal, o grande medo. Tem até um teórico que fala, né? Em vias de lançamento de algum assunto, né? Em linhas gerais, a fala é mais ou menos assim. Existem os céticos, os fóbicos, os indolentes, né? Então tem a turma que não acredita, tem a turma que tem medo e tem a turma que não chegou nele ainda. Se não chegou, não estou nem aí. E, em contrapartida, tem uma turma que está desbravando e tocando o pau lá na frente. Então, furando a bolha, né? Total. Está à frente do seu tempo. Que é isso. Então, a gente vê hoje que esse grande staff que acontece, né? Vem essa resistência de, as máquinas vão substituir. Eu não quero ser máquina, você quer? Eu tô fora. Quer ser robô? Não quero, né? A gente tem esse lado todo de humano que nós fomos treinados lá atrás a sermos máquina. Só que a máquina pifa uma hora e a gente não está conseguindo. A gente já está dando batente, né? Tem uma geração chamada VUCA e BUNNY, né? Que ela é volátil a informação, os assuntos são complexos, somos ansiosos, né? Diante de um mundo ambíguo. Você fala, o que mudou? Nada. Lá atrás já era. Só que agora constataram tudo isso. Sim. E está afetando o nosso comportamento, essa história. Então, hoje a gente começa a ver grandes elementos de tecnologia para poder auxiliar, né? Quando a gente fala assim, um celular. O celular é uma tecnologia. Sim. Que todo mundo tem. Quando a gente fala, doutorando, falando todo mundo, todo mundo. Desde do cara mais simples. Outro dia em São Paulo, eu saindo da academia, um dos caras em situação de rua falou, massa sua camisa. Eu falei, você curtiu? Comprei pela internet. Era uma outra camiseta. Ele falou, me passa o site. Eu falei, como assim, né? E aí ele tava com pendurado uma maquininha, né? Para pedir o Pix ali. Você fala, caramba. Aceito maquininha, né? Então, sabe, você fala, até um cara em situação super vulnerável, né? De vulnerabilidade, já está imerso em alguma tecnologia. Ela tem esse lado negativo, né? De tirar ter que qualificar um pouco essa nova mão de obra. Só que, né? Quando mudou, né? Sei lá, a primeira revolução industrial, onde todo mundo andava de cavalo ali, a cavalo, e mudou para a era da máquina. Sim. Será que o cara da ferradura, o que ele fez? Perdeu emprego. Ele teve que se virar para poder, né, virar um borracheiro. Exatamente. Ou, né, houve esse update. E está acontecendo a mesma coisa agora. Algumas profissões elas vão embora, infelizmente. Minha esposa tem 44, ela fez curso de datilografia. Se a gente dependesse da datilografia para sobreviver, estávamos na roça, né? É verdade. E aí? Então você fala assim, tem mudanças muito bruscas. O que a gente precisa ter é esse lado positivo de, enquanto fecham-se algumas portas... Mesmo com toda a tecnologia, né? Existe o lado humano, né? Total. Porque se você pegar o chat GPT, você põe um texto lá para fazer, só que você não pode pegar aquele texto e usar ele. Então, você precisa entrar lá e colocar... Né? Claro, você vai, baseado naquilo, colocar as suas palavras, até porque ele não sai perfeito. Não, e também não é para sair, né? Não. O que acontece? Eles tem que ter um pouco de você ali, né? Depende dessas pessoas, né? A gente hoje, ele é um reprodutor de registros feitos. Então muita gente agora está ficando, que absurdo, esse robô está falando sobre racismo, ele tem, né, ou misoginia, ou etc, etc. Cara, mas ele está registrando coisas que nós deixamos numa biblioteca gigante. E ele está buscando como verdade atual, né? Então você precisa começar a fazer esse crivo e não é transferir. A gente tem muito essa mania, né? Ainda mais as novas gerações, a responsabilidade ela é transferida. Ninguém mais quer ser responsável por tal, uma família, não, né? Deixa que depois eu vejo. É uma coisa que vai ter uma avalanche lá na frente. E a culpa não é da tecnologia, é do ser humano, né? De alguns valores que estão se perdendo. Então acho que tem alguns amigos que falam também sobre, né, a gente está estudando muito software, o hardware, mas o metaverso. Você acha que assim, que o pessoal fala o seguinte, não, o cara vai viver dentro da casa dele, ele vai sair para comprar a roupa do bonequinho dele, aí ele não precisa mais da roupa. Então, não, o cara vai andar pelado, então. Cara, com essa história da indústria 4.0, a gente não tem nada novo. Sim. Se a gente começar a observar óculos de realidade imersiva, né? Virtual, o mixada, aumentada e o metaverso, ou, por exemplo,
a própria impressora 3D, essas coisas todas, Sim. cara, foi criado lá atrás, 50, 60 e 70, para uma indústria que precisava de uma precisão, rapidez nos processos e essa não mais falha, né? Por exemplo, um operador de voo ali, a tensão que esse cara tem, né, de gerenciar todos os voos, e se no dia que ele não estiver bem, como é que faz? Tá tudo na mão dele, né? O próprio, outro dia me perguntaram assim, mas pô, quando que o avião vai ser autônomo? Eu falei, lá em 60, Mas 40, será que não 50. tem um alerta ali se um estiver chegando próximo ao outro? Tem que ter. Então você tem um trabalho paralelo, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas o piloto tá segurando na mão. Não tá. Até quando teve aquele acidente que um avião relou no outro, né? Tinha o transponder, então, né? O ser humano tava entrando desligado, no meio, né? ser humano entrando no meio e de repente estragando a brincadeira, né? As máquinas foram desenhadas para não, né, colidir, alguns sistemas assim, de repente, então faz uma gambiarrinha aqui, puf, e aí de repente. Essa história toda do metaverso, ela não vai, ela sempre existiu. Ou a parte, né? Numa indústria, desde lá de trás, por exemplo, a gente estava falando, o metaverso morreu, né? Agora ninguém mais quer saber de metaverso. Se você for pensar aí em posts. Uma das coisas que eu acho engraçado da rede social é que, por um lado, ela auxilia, por exemplo, eu estou fazendo pesquisas no meu doutorado. Se eu vou e coloco um determinado assunto em qualquer rede social, automaticamente os algoritmos falam, ele se interessou nessa história. Só vem isso para o meu lado agora. Exato. Isso quer dizer o quê? Do ponto de vista de captura de informação, para esse estudo específico, ótimo, está vindo o estado da arte dos assuntos para mim. Por um lado de formação e de informação, isso é péssimo, porque isso me forma com os iguais. Sim. E eu não sou mais tolerante aos diferentes. Aí você fala, putz, cara, se não tem uma informação, aí sem vive informação, na sua bolha, né? Aí as redes sociais se tornaram formadores de bolhas. Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo um negócio de um relógio. Cara, eu só passei para ver. 5 minutos depois só tinha informação sobre relógio. Cara, isso acontece, né? Quem são? O meu pensamento, eu quero que esteja. Então você não consegue mais conviver com os diferentes. E aí começa a colocar em xeque uma porrada de coisa. Com essa história, ninguém vai viver 100% dentro de um mundo virtual. Não. Tentaram enfiar isso na cabeça de todo mundo, mas não. E metaverso não morreu, pelo contrário. Continua vivo e forte dentro dos ambientes que são necessários. Sim. Tentou-se popularizar, eu acho de forma muito positiva, porque falou, olha aqui como é que vai acontecer. E vai acontecer. Né? Talvez não nessa maneira romântica de óculos, de repente é um óculos assim, super leve, onde eu tenho informação, como eu tenho hoje num relógio, como eu tenho num celular. Dá para entender? Então acho que não vai ser nada chaveado, né? Assim, é assim a partir de agora. Não. Acontece. Hoje era inimaginável você pedir comida. Eu imagino uma espécie de uma gamificação da vida real, né? Que você vê... Como se fosse aquele joguinho virtual. Que Exato. Cara, que já é. O cara vai lá, o personagem já vive ali naquela telinha. O próprio processo, né? Esse termo que você acabou de usar aí, gamificação, vem da indústria dos jogos e é um grande termo do design, para a criação de produto. O que é isso? Começou com os Smiles, né? O cartão de crédito que você convertia em milha. Sim. Quantos anos isso acontece? Então agora você está no processo de tudo que você está usando, né? Então acho que essa tentativa de externar, né, o metaverso e de popularizá-lo não foi em vão, foi bacana. Só que não vai ser do jeitinho que, né? Aí todo mundo crucifica o Zuckerberg, né? Então a tecnologia que ainda está incipiente é caro, né? Quando você fala de inteligência artificial, de metaverso, você está falando de tecnologia embarcada. Quanto custa os equipamentos, né? Olha o seu microfone, é um simples. Não. Seu computador, o celular, você começa, né, despender de mais coisas. Talvez o nosso desafio seja popularizar tudo isso. Verdade. E a todos. E está acontecendo, né? Eu peguei umas pesquisas agora de que o metaverso é muito forte apoiando o segmento médico. Ele está formando médicos a partir de estudos do 3D. Então o médico consegue ter, aonde ele estiver, ele entra no laboratório, ele consegue dissecar. Isso para estudo total. É perfeito, né? E é que as várias facetas do metaverso. O metaverso ele é um ambiente que você tem imersão. Sim. Qual a pergunta que aí a minha tese vem querendo desvendar?
O que eu faço formalmente lá dentro? O que eu consigo fazer? Então, cenas do próximo capítulo. É isso aí. Virão. Falando nisso que você comentou, né? Até as próprias faculdades de medicina, eles têm um boneco, né? Que diz que tem uma realidade muito grande, né? Por quê? Antigamente tinha os cadáveres, acho que tem ainda, né? Que o pessoal faz os estudos, mas ouvi dizer que os bonecos, cara, é perfeito, né? Você desmonta lá, tem todas as pecinhas, todos os órgãos, tudo muito legal, né? Que é já um 3D, só que impresso, né? Só que impresso. É um digital, né? No caso, ele é um gêmeo, não é digital, é físico. A proposta do metaverso é você criar uma delas, que também está dentro dessa indústria 4.0, é o Digital Twin, né? É o gêmeo digital, onde eu consigo mexer aqui, ele atua aqui e por aí vai. Que na verdade, por exemplo, aqui mesmo, né? Acho que dentro desse período todo de indústria, os centros de realidades virtuais, eles já existem dentro das indústrias. Sim. Por desenvolvimento de produto, né? Eu mesmo já participei de laboratórios há 25 anos atrás. Não era com esse nome. Já devia ter a realidade. O cara devia entrar no avião tal para ver os detalhes, tal, tudo antes, 1000 anos né? atrás. Antes até do produto estar pronto, né? Faz parte desse lado desse aprimoramento do desenvolvimento. Vamos dar uma olhada aqui nos seus projetos. Ele está dividido em quilômetros, né? Que são os projetos, sei lá, gigantescos, né? Que tem as ruas. Seria um centro comercial, coisas do tipo. Depois o metro, quilômetro, metro e milímetro. E o high-tech. E o high-tech, que é alta tecnologia. No ponto de vista estratégico, né, acho que eu sou arquiteto urbanista, né, de formação. Então, mas o urbanismo é estudar o quê? Né? A cidade, urbano, né? Esse lado das grandes escalas. E aí... Nessa história da gente, nós fomos contratados para desenvolver alguns bairros, né, inteligentes, assim. Maricá foi criação de um parque tecnológico, até por São José dos Campos, né, a Associação Parque Tecnológico nos contratou para replicar criar um modelo de negócio lá, onde vai ter carro autônomo, entra essa questão de um parque mesmo, né, o poder público, as indústrias, a universidade e a sociedade atuando dentro de um conglomerado que a gente chama de bairro, né? Um distrito tecnológico. É um centro de tecnologia, né? Exato. Perfeito, né? Né? Como vai a gente tem aqui hoje. Lá. Tem aqui em São José. O Parque Tecnológico, né? A terra da tecnologia. Tem isso. Então, vamos ver lá. Coloca lá na 4 aí, você pode ir comentando. E aí o estúdio tem essa questão do quilômetro, metro e milímetro. Então, o quilômetro nessa escala maior, onde a gente tem algumas atuações. Aqui, né? Tal. Esse é um master plan, né, que a gente chama, um projeto de implantação desse futuro parque que já está começando a ser construído em Maricá, no Rio de Janeiro. Legal. Essa aí acho que é o ponto, a sede, né, o núcleo do parque. Ali vai ter aqui, né? Tem salas de reunião, salas de treinamento, onde a indústria está ali dentro, a escola. Ele vai ser de concreto, estrutura metálica? Mix, metálico e concreto. Cara, é bonito, hein? O bacana dessa estrutura, esse aí, eu já cheguei em grande estilo. Parece uma nave, né? E vem de uma... Maricá tem uma tribo indígena. Né? Aí vem o lado da estratégia. Como é que vocês desenharam isso aí? Né? Para quem não tá... Para que essa estrutura? Foi um engenheiro que estruturou? Não. Foi um arquiteto maluco que externou a parte das vísceras do prédio. Né? Geralmente a turma da arquitetura quer esconder. Né? Vamos fazer as estruturas e esconde. Não, vamos transportar ela para fora como elemento de ligação e de identidade. Isso aí ele é fruto do estudo da trama indígena, onde a tribo, eu fui visitar no início do projeto, falei, mas o que tem aqui em Maricá? Tem uma tribo, quero ir lá ver. Tem um desenho maravilhoso que eles faziam no rosto, faziam na própria roupa, e a gente transportou essa história da teia, dessa pintura do indígena, para a estrutura e para toda a comunicação do prédio, né? Virou a marca do prédio e a estrutura, né? Que legal. Ou seja, esse conceito. Que é a parte de trás? Esse conceito é amparado a partir das origens quanto a parte indígenas. da frente, hein? Muito legal. Bem bacana. E aí são algumas imagens ainda realísticas, né? Daqui a pouquinho a gente vai tirar foto lá e faz o update no site. Mas é um projeto de grande escala. Uma lateral aqui. Top, hein? E aí derivou, né? Os equipamentos urbanos, que aí de novo, né? A parte do design. Luminárias aqui, ponto de ônibus.
os bancos, o bicicletário, tudo trazendo essa linguagem Muito legal. de identidade. Lindo, hein? Vai ser aí tem um vídeo do complexo todo. E acho que aí a gente tem uns outros projetos que nós vamos colocar ainda, que é... De Agora novo, eu vou pegar aqui o metro. Isso. Que a gente Vamos se entrar especializou aqui no milímetro e de repente foi parar lá no quilômetro, né? Então são bairros, são indústrias. A gente trabalha muito com logística, né? Com grandes centros de distribuição. Coloca aí na 4 aí. Esse aí é Esse é uma primeira versão lá Esse é quilômetro ainda. esse é passar quilômetro? no metro, pode ir pro metro. Esse é um mirante que a gente ia desenvolver lá também. Peraí, deixa eu passar aqui no metro então. Vamos pro metro. O metro é a edificação, né? Então a escala da cidade, só no Mzinho lá em cima. Aqui. Aí. E aí tem a última residência que a gente fez. Qual que é aqui? Isso é a primeira. Entra em qualquer um aqui? Qualquer um desses. O metro, ele é o quê? É o que a gente está chamando de arquitetura e interiores. Entendi. Né? Então a gente tem umas residências que o pessoal fala, mas vocês fazem os projetos só para colocar no... eles não param em pé? Não. A gente faz com uma bela base de engenharia. A gente tem engenheiros. Com esse trabalho de desenvolvimento estratégico, o projeto começa... O cliente entra como desenvolvedor conosco e toda a equipe. A equipe tem arquiteto, designer, engenheiro, e aí a gente consegue já sair soluções redondinhas desde o começo. Né? Essa é uma casa bonita aqui em São José, que acabou de ser feita. Ah, é? É. Na onde que é essa casa? Fica próximo, atrás da Embraer, que é um condomínio novo ali. Acho que é a residencial Aruanã. Aruanã. Conheço. Já fiz alguns projetos lá. Então esse projeto é um projeto bacana que ali, de novo, olha, ela tá pronta. Isso aí não é render, isso aí é foto. É foto? É. Cara, que é legal. O OVNI no condomínio. Parece render, né? Porque os renders são tão real. Então a gente até coloca isso como provocar o vídeo, o render e depois a foto. Né? Grande parte das coisas que a gente desenvolveu, executou. E isso aí é uma casa bacana que a gente falou que não gosta de fazer casa, né? Mas a gente faz. Todo mundo lá faz casas com 2 pavimentos. Sim. E o cliente falou, não, eu quero tudo do térreo. Desafio. Isso aí é uma casa muito confortável. O cliente já é um cliente diferenciado, né? Sim. Qual que eu pego aqui? Falha um. Pode ser o Casulo ou o Oxygen. Casulo Lab aqui? Que é um laboratório que a gente fez para Braskem, chama Casulo. Que é um centro de desenvolvimento da América Latina, né? Esse aí foi como é que era o conceito e como é que ele ficou. Ficou muito próximo. Esse é um centro de economia circular e desenvolvimento de embalagem, onde vem o designer, vem a indústria, vem o fabricante, né, dos polímeros, co-criar em conjunto. Esse foi um projeto que ganhou um prêmio. Né, isso aqui é uma escada, um banco? Isso aí é uma área de descompressão, um auditório. Né? Então a gente criou um mini auditório ali, com diferenciação de piso. Então ele tem esse lado mais humanizado de biofilia. Que não isso adianta, aqui é uma cozinha? Tem uma não, isso é uns booths de reunião. Isso, depois da pandemia, foi uma das coisas que a gente mais que nos demandou. Né? O pessoal hoje queria sala de reunião de 4, 6 e 10 lugares. Só que com a pandemia, você com o seu computador, você está sozinho numa sala, mas você tem 100 pessoas pelo Zoom ou tal. Aí com isso a gente começou a criar alguns espaços mais compactos que desenvolvia essa proposta. Né? Então, a gente esse MacD aqui é aqui em Jambeiro, que eles estão construindo a fábrica? Fizemos o showroom deles lá. Esse foi interessante porque, esse acho que ainda não está pronto ainda, mas trazendo os elementos da marca para a fachada. E a gente fez o showroom, que ali era um espaço, um retângulo bem... Esse MacD trabalha com material bélico, né? Sim, se não me engano. Indústria da defesa. Isso. Fizemos escutei falar sobre esse projeto aí. Não tive oportunidade de fazer nenhum, mas se eles precisarem, pode contar com a gente. Pois é, metálica.
Tem muito stand que a gente fez para o mundo, que você comentou de pô, como é que vocês chegaram até o mundo, né? Às vezes o mundo que veio buscar. Então, com essa proposta de trabalhar peças, né, tridimensionais que você habita, então caiu super bem em algumas propostas de... Olha aqui, ó. Tem uns internacionais aqui. Tem um stand bacana que é o Brazilian Space Cluster. Que... Esse aqui esse é um projeto, França? Acho que foi a última solicitação do meu pai. Assim, em 2019, né, eu perdi meus pais. E isso foi em junho que ele faleceu, minha mãe em novembro. Chegou em abril, ele falou, Marcelo, você viu que a Catedral de Paris pegou fogo? Eu falei, vi, foi, né, triste o projeto. Sim, Notre Dame. E aí ele falou, vai ter um concurso, tá sabendo? Meu pai nunca falou isso. Que legal. Assim, pô, tudo que a gente falava, pra que você tá fazendo isso? Vai dormir, bobeira, descansa. E ele falou, pô, por que você não pensa em alguma coisa? Eu olhei aqui e falei, meu pai pedindo isso? Tá bom. Aí fui investigar. Aí a gente participou desse concurso, né? A gente mandou uma proposta e a gente não tinha divulgado ainda. Foi, né, tem até um vídeo no canal do YouTube sobre isso aí. E aí foi uma solicitação dele, por que você não participa? E ele não viu esse projeto, Sim. né? Que era uma das propostas mais malucas, assim. Aí abriu para o mundo inteiro. Eu já estive lá, acho que umas 2 vezes já também na Catedral. É maravilhoso, né? E foi uma pena que aconteceu. E aí eles abriram. Eu não sei se foi que tinha um monte de velhinha que ficava ligada ali, mas era tão pequenininha aquelas velas. Eu acho que não sei se foi algum raio ou alguma... Teve algum episódio, né, mais punk ali, e a gente fez... Os estúdios todos propuseram coisas, sei lá, fizeram uma piscinona, fizeram uma área botânica. Eu falei, pô, a gente mexe com transportation, vamos fazer o primeiro aeroporto de drone. Né? Nem tinha pensado ainda em 2019. E a gente mandou, né? Era um L ponto, não, um drone ponto, né? Onde você pegava os carros. Não é esse projeto? É esse aí. É. Então o cara embarcava no teto da Notre Dame. Olha lá. Aqui. Então tinha toda uma área de serviço e aí você marcava nos seus carros voadores, né? Que a IVE está fazendo aqui, né? Em São José agora, acho que Taubaté ela vai começar a fabricar. E outras, Airbus também tem. Então é uma tendência aí do como fazer. E ele é similar a um drone com... Eu não sei, nunca vi esses carros. Na verdade Você que é da área aí. Tem vários, né? Imagina de uma forma bem... Imagina uma cabine toda que você embarca ali e vamos que vamos, né? Aí deixa eu pegar 1 milímetro aqui pra gente... 1 milímetro tem bicicleta, tem óculos, né? A gente fez alguns trabalhos junto com o Parma também, customizando ou criando peças personalizadas de Pode colocar acessório. na 4 direto, aí a gente vai olhando aqui os... a gente fez a bicicleta do Fogaça, fizemos relógio, cobogó, né? Cobogó é um elemento vazado ali. A gente fez um personalizado para... Aí se mostra bem o processo. Para a Ambev, em Osasco, foi um projeto muito bonito. Então a gente vetorizou o brand book deles. Falei, pô, isso aqui pode ser interessante. Foi recortado no... Aí a gente usou a parte recortada, né, em chapa, em alguns projetos. E lá eles fizeram o cobogó cerâmico mesmo. Então passa para você ver. Cara, personalizado mesmo? Nossa. Olha lá, modelamos tudo em 3D e aí depois a fábrica... Eu preciso até fotografar eles mais próximos agora. E aí acho que o outro já é a foto dele inserido no lugar. Aí, ó. Então criou-se o cobogó preto para essa unidade. É o detalhe do detalhe, né? Cara... Então, essa é um pouco das dores de cabeça nossa, né? Que às vezes o pessoal fala arquitetura. E é engraçado que fala assim, mas é Brasil? Não. Fui para os Estados Unidos numa missão Brasil Ohio para migrar tecnologia. Aqui que eu já passei. Cavaleira aqui é a bike também, né? Isso aí algumas ilustrações que a gente fez. Cavaleira, para quem não conhece, uma marca, né? De roupa, de rock and roll, aí uma coisa mais diferentona. Então, e aí lá em Ohio, fazendo um B2B com as empresas, você é arquiteto, mas você faz avião, como é que pode isso e tal? Sim. Você tinha que ir para os Estados Unidos, porque os arquitetos aqui não fazem interior. Né? Então, o arquiteto está preocupado em fazer a cascona e o interior, né? Entre o designer, entre tal. Então, esse aqui a gente consegue. Essa parte de aeronáutica aí. Isso aí é uma coisa meio lúdica, meio não total, né? Mas que virou uma peça que hoje está na China. Por um grande amigo arquiteto, o Fernando Brandão, que ele pediu para a gente desenvolver uma luminária. Isso aí foi para Casa Cor, uma época,
E depois de lá foi o escritório dele na China, que chamava Caos Aéreo, que era um lance um pouco de trabalhar a tecnologia, né? Que aí esses arames aí são arames aeronáuticos, né? Resíduo da indústria aeronáutica, que a gente fez essa história toda, que ele vai sendo, né, usinado e vai sendo descartado. Os aviãozinhos, aqueles aviãozinhos de festa de, sei lá, R$1. Eu gosto de brincar com esse contraste, né? E aí virou uma luminária super divertida. Esse é o espaço da Casa Cor, lá no Jockey Club. Eu não me lembro o ano, mas um convite. A gente trabalha bastante com alguns colegas, assim, né? Fazendo peças inusitadas. Cara, Marcelo, parabéns aí pelo seu trabalho. Poxa. Fantástico. Muito bom mesmo. Muitos trabalhos diversificados, de todo jeito, de todos os tamanhos. Pois é. E conta para o pessoal aí, quem quiser contratar, né, o estúdio Marcelo Teixeira, pô, vi o cara lá, preciso fazer o interior de de uma aeronave, ou preciso fazer um projeto de um bairro inovador, ou sei lá, o que aparecer, ou quem quiser fazer. Sim. Como que o pessoal te encontra? Como encontra? Né? Tem o nosso site, que é o estudiomarceloteixeira.com.br. Nós estamos em todas as redes sociais. E basicamente o pessoal fala, mas você só faz avião? Não. Nosso estúdio tem uma abordagem estratégica, onde nós trabalhamos o quilômetro, a gente pensa a cidade, a edificação, né, o escritório, e trabalhamos muito com essa questão industrial, né? Então algumas grandes marcas para a gente montar centros de distribuição, e a gente chega até o detalhe, né? Então a gente consegue passar por todo esse processo. Então, se tiverem afim, estamos por aqui, né? Em São José dos Campos, São Paulo. Sim. E no mundo. Estúdio Marcelo Teixeira. Estúdio com S mudo, marceloteixeira.com.br. Isso. Maravilha. Gratidão por participar aqui do MansaCast. Super podcast, adorei te conhecer. Eu já te conhecia, né? Mas estava tão distante que eu só tinha visto uma vez lá. Mas agora a gente está mais próximo aqui. Agora a gente mantém o calor aí da proximidade. Sim, sim. Vou fazer uma visita para você lá na Mackenzie. Com certeza. Beleza? E aqui também, nós estamos abrindo um laboratório agora de tecnologias imersivas no Parque Tecnológico. Sim. Então, assim que já estiver pronto, acho que mês que vem, será convidado todo mundo aí. A gente vai lá. Com certeza. Filmar e tal. A gente pode fazer um episódio lá vamos do sim. estúdio. Já tá combinado. Tá combinado? Combinado. Show de bola. Fechou. Bom, você quer mandar um abraço para alguém? Pô, agradecer, né? A minha equipe lá toda, né? Que isso tudo que a gente mostrou e falou, essa trajetória surge não sozinho, né? De uma grande equipe maravilhosa que está me acompanhando. A família e tanta família, né? Nossa Teixeira ali, como os lugares que eu passei, né? Onde fiz grandes amigos e vamos que vamos. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.